Essa realmente é uma pergunta cabeluda para começar as minhas respostas. Qual embrião melhor para ser transferido? Um de D5-4BC ou um de D6-5AA? É claro que a morfologia do D6 é melhor, mas ele está um pouco mais lentinho. Se fosse um 4BB de D5, daria preferência, mas esse C eu não gosto muito. Mas nesse caso eu adoraria ter uma inteligência artificial que vai avaliar toda a movimentação do embrião na sua evolução, vai dar notas para cada momento e no final ele vai ranquear. Esse embrião é melhor do que o outro pela evolução. E aí a gente pode escolher um ou outro. A princípio o de D5 sempre é a minha preferência, mas 4BC eu fico na dúvida. Se fosse um 4BB, como eu falei no começo, eu daria preferência para ele, mas é um 4BC. E o 5A é melhor morfologia, mas está um pouco mais atrasadinho. Se eu fosse escolher, eu preferia ainda, continuando, nesse caso seu, eu preferiria o de D6-5A. Mas a inteligência artificial ajuda muito. Eu vou até colocar aqui algumas coisas sobre inteligência artificial que nós fazemos no IPJ e acompanhamos. E nesses casos, a inteligência artificial é muito importante, que ajuda a fazer a melhor escolha. Mas se é para escolher a esmo, eu fico com 5A e D6. Como já falei, estou falando pela terceira vez, se fosse um 4BB, eu ficava com D5, mas esse C me incomoda. Mas se é para escolher, 5A. Se não tem inteligência artificial, 5A. Não tem outro jeito. Vou colocar aqui um link para a inteligência artificial que nós usamos no IPGO. A ideia sempre é conseguir de primeira, tem que ser de primeira, não pode ser uma tentativa, tem que ser logo o mais rápido possível. Você tem 40 anos, tem uma tireoide com TSH aumentado, tem doença de Hashimoto. Em primeiro lugar, todos esses conceitos de tireoide que nós falamos há anos estão sendo modificados por uma guideline da Sociedade Americana de Tireoide. Estou achando um pouco exagerado, mas de qualquer maneira você tem 40 anos, tem que fazer fertilização in vitro acompanhado de biópsia embrionária para ver se são embriões euploides. E também aí no caso da doença de Hashimoto merece algum cuidado especial, porque é uma doença sistêmica autoimune que pode causar alguns danos à saúde das pessoas e também na implantação embrionária. Então cuide bem do seu Hashimoto, veja o seu TSH se está de acordo, veja se não tem outras doenças autoimunes em paralelo, isso é uma coisa muito interessante. Então, que dê certo de primeira, tem que investigar tudo e tudo. Pergunta boa essa, qual a vantagem de fazer fertilização in vitro para uma paciente que tem a doença de Hashimoto e problemas de tireoide? Bom, em primeiro lugar, a parte de tireoide e Hashimoto você pode ajustar de maneira prática, objetiva e direta, sendo que hoje em dia mudaram-se alguns cuidados. Então, mas a doença de Hashimoto é uma doença autoimune. Como é uma doença autoimune, o próprio organismo agride sua tireoide e pode agredir também a implantação do embrião, o embrião e impedir que ele se implante. Por isso é importante avaliar a concentração dos espermatozoides antitireoidianos, que tem alguma relação importante com a implantação. Quanto ao QIRA, é um outro tratamento específico, se faz com corticóide, filgrastim e outras coisas. Vai fazer isso todo mês. Então, quando você faz fertilização in vitro, você consegue organizar de tal forma que você vai colocar o embrião naquele momento que todo o seu organismo está totalmente ajustado e medicado. Eu acho mais prático, mas... Pergunta interessante e complexa. Por que tem que fazer FIV uma paciente que tem QIRA, que é um fator imunológico, doença de Hashimoto, que é outro fator imunológico, tem 2 perdas fetais e tem problema de tireoide? Bom, ajustar a tireoide, você pode ajustar, a parte de clínica, você pode ajustar. Quem tem doença de Hashimoto é uma doença autoimune e frequentemente vem outras doenças autoimunes acompanhando a tireoide. Tem que ficar de olho. A tireoide, você pode ajustar também os hormônios. QIRA já é um fator imunológico que pode atrapalhar a implantação embrionária, mas você tem que avaliar se o seu marido é C1 e você tem 2 perdas fetais. Nesse caso, o melhor caminho é fertilização in vitro, biópsia embrionária, ajustar a sua tireoide e todos os detalhes que envolvem o QIRA, que é um tratamento específico com corticóide, filgrastim e outras coisas. Melhor, né? Complicar também não dá certo. Vamos simplificar. FIV, biópsia embrionária e tratamentos específicos
Você fez 3 perguntas e eu vou resumir a resposta em uma única só. Você tem uma dor pélvica que ninguém sabe o motivo, fez laparoscopia, ninguém achou nada. Você tem uma dor pélvica que ninguém descobre, precisa ver qual o motivo, deve ter alguma razão. Tem 32 anos e me pergunta se FIV tem uma boa chance. Eu acho que sim. Não vejo por que não. Você é jovem agora, tem que ver outras coisas, sua reserva ovariana, ver sua endométrio, se tem endometrite, se você não tem uma trombofilia, seu marido como é que é, se ele tem alguma alteração no sêmen, se ele tem fragmentação do DNA, ver o seu cariótipo, o seu marido, se tudo isso estiver ok, sua chance é ótima. Mas pesquise mais a sua dor pélvica, porque ninguém merece sofrer. Não pode ser, ninguém sabe. Se não tem endometriose, pode ser algum problema intestinal, um problema urinário, algum cálculo, alguma coisa tem que achar, mas sofrimento, nem pensar. Estou esperando você dia 29, estou muito animado. Aliás, dia 29 é amanhã. Estarei ansiosamente te aguardando para resolver todos os problemas e que essa gravidez sua venha o mais rápido possível e um bebê super saudável. Até amanhã. Você tem um antimileriano de 0,04, 42 anos, uma reserva ovariana super baixa e me pergunta se tem chance de engravidar com seus óvulos próprios. Eu vou responder uma resposta que é um clichê. Chance sempre tem. A chance pode ser desse tamanho ou desse tamanhão. E a sua chance é desse tamanho. Você quer arriscar? Arrisque, mas sabe de uma coisa, o melhor caminho para você é óvulo doado. Não é impossível ter um caso de gravidez, mesmo com uma reserva ovariana tão baixinha assim, que forma embrião eupróide. Eu tenho casos assim, sempre tenho um por ano, ou um cada 2 anos, mas sempre tenho, faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Se você ainda está querendo engravidar com seus próprios óvulos, tente sim, mas saiba que a chance é desse tamanho e Deus está no comando de tudo. Pode ser a sua chance, mas tenha um limite quantas vezes você vai tentar. E a melhor chance é... Oligospermia severa significa que seu marido tem uma quantidade muito pequena de espermatozoides. Agora, precisa ver qual o motivo disso. Fez ultrassom de bolsa escrotal, tem varicocele, tem alguma alteração hormonal, tem alguma alteração morfológica. Por quê? Aí precisa ver com o andrologista. Se estimular a espermatogênese dele, tem chance de voltar. Às vezes, tenta-se. E aí, acho que você quer, talvez uma gravidez natural, talvez não chegue a uma concentração tal que seja razoável para uma gravidez espontânea. Aí precisa ver, mas se tem espermatozoides, pelo menos para uma fertilização in vitro, mesmo numa quantidade pequena, é possível. Fale com um andrologista, que é um urologista especialista em medicina reprodutiva. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Bom, se você fez uma transferência de embrião congelado hoje e transferiu 2 embriões, com certeza você não é minha paciente, porque dificilmente eu transfiro 2 embriões. E hoje, domingo, eu fiz coleta de óvulos, mas não fiz nenhuma transferência. Agora, a ansiedade é amiga, é normal. Não é nada fácil, tem que procurar alguma coisa para se distrair, fazer alguma coisa com meditação, coisas que possam te agradar para relaxar, coisa que não é fácil não. Eu, por exemplo, se tiver que relaxar, a meditação para mim não vale nada. Não tem jeito, eu fico focado naquilo. E para uma mulher que está passando por esse momento, não é nada fácil. Mas, de qualquer maneira, se distraia, passeie, vá com calma na vida, pense em outras coisas com muita fé. Nessa hora, a religiosidade ajuda muito. Tenha fé que tudo vai dar certo. E se Deus quiser, vai dar certo. Depois você me conta daqui a 2 semanas. Aliás, daqui 2 semanas eu vou estar viajando para um congresso que eu vou voltar só na outra segunda-feira. Você tem 32 anos, tem 12 folículos antrais, está começando uma estimulação ovariana e está na dúvida se faz biópsia embrionária, que é o PGTA que você escreveu aí. Se você não tem nenhum problema de cromossomos, se seu marido também não tem, se ele não tem uma oligospermia super severa, se vocês não têm problemas de abortos repetidos ou várias falhas, a resposta é não. Aliás, eu vou colocar uma conexão aqui do professor Sherman, que ele fala sobre esse assunto. Você vai ver o vídeo, ele é muito idoso, mas é um fenômeno. Ele é idoso, sempre teve essa carinha de idoso, aliás. Ele é dos Estados Unidos, em St. Louis. Você vai achar, nossa, mas esse médico velhinho, mas ele é um sábio, todo mundo valoriza muito o que ele fala. Eu vou botar a opinião dele, vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui para você ter conexão, mas ele é uma graça, eu sempre converso com ele, é meu ídolo, sabe tudo, avançadíssimo, tem cada técnica incrível,
mas eu não recomendo. Então agora aqui segue a conexão com ele, eu consegui o link para ouvir o que ele está falando. Eu repito, ele sempre teve essa carinha de idoso, viu? Eu acho que ele sempre foi idoso, porque sempre teve esse jeitinho. Mas quando ele fala, todo mundo presta uma atenção, pergunta, ficam emocionados. E sempre que eu vou no congresso, e todo ano devo ir no americano outra vez, eu vou no europeu agora, é capaz de ele estar lá, ele vai muito também. Ele sempre gosta de puxar assunto, fala que já veio aqui para a Amazônia, ele gosta de conversar, mas ele é muito bom. E eu vou colocar o que ele falou aqui, eu consegui o link, vamos ver se passo agora aqui, que é muito interessante. Nossa, aborto retido há 60 dias, que tolerância. Para mim, a indicação é a 1000, que é tranquilo, vai lá, aspira rapidinho, é um procedimento que dura 15, 20 minutos, vamos botar meia hora no máximo e está resolvido. Internação ligeira, 3 horas você já vai, faz isso e vai embora. 60 dias, haja tolerância. Difícil, eu nunca vi uma paciente aguentar tanto tempo assim. Elas aguentam, e eu vou conversando, claro que o melhor é eliminação espontânea. 2 semanas, depois de 30 dias, ela não aguenta mais. Aí eu interno, faço a 1000 com toda a delicadeza, só aspiro aqueles resíduos ovulares, só. E aí tem alta rapidinho, tranquilo, não causa mal nenhum ao útero. Se fizer com cautela, sem ficar raspando, só aspirando. E faça sempre um ultrassom logo após esse procedimento, que às vezes pode ficar com um restinho dentro. Então faça o ultrassom em seguida. Eu faço sempre. Aspiro e faço um ultrassom. Que linda, falando que você é muito grata por me ter como seu médico, eu fico muito orgulhoso e muito feliz com isso, é uma honra para mim. E você conta que vai estar essa semana para avaliar como está o seu endométrio se preparando para a transferência embrionária no dia 17 de julho. Estamos juntos com muita determinação, com muita fé que tudo vai dar certo. Eu vou me empenhar, como sempre. Isso não é uma coisa que eu faço forçado, é da minha natureza e de toda a equipe do PJ. Se Deus quiser, vai ser uma transferência linda, maravilhosa, espetacular. Esse bebê vai implantar, daqui 9 meses vai nascer um bebê lindo, saudável, a coisa mais maravilhosa do mundo. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Nos vemos em breve, tá bom? Um beijo. Doadora de 32 anos, 8 óvulos, 55 quilos, 1,65 m, malha 6 vezes por semana, maravilhosa. Ideia de conta, 32 anos, excelente. As nossas doadoras vão no máximo até 32 anos. E você sabe que por lei, pela ética, até 37 pode ser. E muitas pacientes me procuram, eu queria ser doadora com 36 anos. Eu falei, eu sei que pode, mas as pacientes restringem muito, porque elas são muito doídas pela dificuldade ou impossibilidade de engravidar com seus próprios óvulos. Ninguém aceita. 32 anos é muito bom, 8 óvulos é muito bom. Tenha fé que tudo vai dar certo, tá bom? Estamos juntos, torcendo para que tudo dê certo. Um beijo para você. Bloqueio hormonal pode causar uma menopausa permanente? A resposta é não. Embora alguns profissionais gostem de usar aquelas injeções de depósito para 3 meses, 10,6, 10,8, eu não gosto muito. Normalmente eu uso a dose mensal, porque a dose mensal ela passa rapidinho. Quando a paciente tem uma baixa reserva ovariana, se usar o 10,8 demora muito para voltar ao normal. Se você tiver uma reserva ovariana muito baixa, pode ser que demore para voltar um pouco mais, mas menopausa permanente não. Se for uma dose daquelas que eu estou comentando aqui agora, de 10,8, aí demora mais. Por isso que eu prefiro as doses menores, mensais, repetindo por 3 meses. Mas, repetindo mais uma vez, menopausa permanente não. Então, vou colocar mais uma vez, eu já comentei hoje, vou colocar o link do professor Sherman, que ele fala sobre o exagero das biópsias embrionárias, que não muda o resultado de ser vantajoso. Agora, medo de ter problemas e complicações, todo mundo tem. Mas, às vezes, a biópsia embrionária, eu já publiquei há um ano atrás sobre o doutor, um médico da Ciamodomi da UIV da Itália. Ele colocou que a manipulação inadequada do embrião pode atrapalhar a implantação e a evolução do embrião. Está no meu Instagram isso. Foi em abril do ano passado que eu estive no IVE lá em Barcelona. Eu vou colocar aqui o professor Sherman fala, já comentei agora há pouco. Ele é super idoso de aparência, mas sempre foi idoso, viu? Sempre com essa carinha de idoso. Sempre, não mudou nada. E ele é muito interessante, todo mundo gosta muito dele porque ele é um sábio, já comentei isso hoje. Ele sabe muito bem das coisas, faz cada coisa super bacana.
Tirar pólipo é tranquilo, muito tranquilo. Tirou um mês e meio depois, pode fazer a transferência embrionária. Tirar pólipo eu faço bastante, é uma intervenção super simples. Você vai com o próprio osciloscópio, tem uma alça ligada à corrente elétrica, você passa assim, já vai tirando e ó. Uma vez eu botei um vídeo mostrando que para tirar um pólipo demorou acho que 15 segundos. Aí demora mais a intervenção, porque todo aquele preparo, o ritual obrigatório para qualquer intervenção, e aí faz demorar uma hora e meia. Mas tirar o procedimento, eu acho que esse caso, botei no Instagram pela curiosidade. Acho que deu 10 segundos, saiu o pólipo. Vou ter cuidado, lógico que vai sempre 10 segundos. Nesse caso especial, sempre que eu fiz de primeira, ó, já saiu, super legal. Eu uso atosiban com alguma frequência para pacientes que referem em transferências anteriores tiveram cólica. Eu uso. Pacientes que têm adenomiose ou miomas têm uma contratibilidade exacerbada do útero. Ela sente uma cólicazinha na hora. Eu também uso. Eu acho extremamente interessante. Ah, não adianta nada. Adianta. O pessoal fala que não adianta nada, mas eu uso e tem muitas publicações falando que melhora. Mas para esses casos que tem mioma, adenomiose e pacientes também que têm um antecedente de outras transferências que sentiram muita cólica. Eu uso nesses casos. Peptídeos para a fertilidade eu acho o máximo, em especial o SS31, mas não tem aqui para usar, porque eu sei das coisas, porque eu sou sempre conectado com tudo que está por vir também. O SS31 é o melhor de todos, mas é proibido usar aqui, não tem como comprar. Eu já vi pessoas que compraram no submundo nos Estados Unidos, porque também não é permitido assim, não. Tem que comprar em alguns lugares. Eu acho bom. É um futuro que está muito próximo. Muito próximo. Eu acho que está por vir e acho que vai ajudar bastante. Eu já te falei, se você for para os Estados Unidos, tenta comprar o SS31, mas eu não tenho nada a ver com isso. É uma opção sua. Eu acho que pode melhorar sim. Os peptídeos é algo que está por vir de maneira oficial. Ele já está praticamente em todos os lugares. Você vê peptídeos para cosméticos, mas é muito legal, viu? Eu acho. Você que irá, seu marido é C2. Eu tenho um protocolo para isso, sem dúvida nenhuma. Tem um protocolo específico para isso e é importante que na implantação embrionária se use protocolos específicos para isso. É claro que eu não posso passar o protocolo de maneira assim, pelo Instagram. É isso que tem que fazer. Mas um médico que seja bem habilitado, esteja atualizado, ele vai saber. Vai saber. Só se ele não acreditar. Tem médicos que falam, isso é besteira. Mas não tem, mas tem sim. Nós temos uma publicação que apresentamos lá em Santa Catarina, no Congresso. Saiu uma também do IVE também, esqueci o nome dele agora. Do médico super famoso, esqueci o nome dele agora, mas é bom, tem que tratar e tranquilo, não tem problema nenhum, mas tem protocolo, eu não posso dar para você aqui agora, né? Claro. Lembrei o nome dele, é Dr. Perissé, se escreve Perisser, ele é do IVE da Itália. Se você procurar publicação sobre Kira e colocar o nome de Perissé, você vai achar. No PubMed você vai achar. E o protocolo dele é exatamente o mesmo que nós usamos aqui. Tem que tratar, e olha, dá resultado. A chance de gravidez aumenta muito. Eu já dei a dica para você aonde procurar. Tem lá o protocolo, você procurar Pelisser, que o KIR, como tratar, você vai ler, vai ter. Agora precisa que seu médico concorde com isso, porque tem médico que fala, não, isso é bobagem. Eu não acho bobagem, não. Eu acho uma boa. Claro que eu indico, com frequência eu realizo laparoscopia e faço a estereoscopia junto para facilitar a vida da paciente. Seja lá qual for o tipo de intervenção cirúrgica, e no caso que você está falando aqui, eu sei qual a sua preocupação, é normal, quando a paciente não quer retirar a tuba com inibidor salpíngeo, eu ponho um clipe de cada lado e posso fazer outros procedimentos. Eu já coloquei o clipe, já fiz retirada de mioma, operei endometriose junto, fiz estereoscopia, tirei pólipo, tirei cinética, e isso dá para fazer tudo junto sem problema nenhum. Muito tranquilo, tá bom? Você tem embriões interessantes aqui, tem um 5AB, um 4BA, um 4CC mais ou menos e um 4BC. Qual a sua chance? Precisa ver se você já avaliou todos os detalhes, eu não sei a sua idade e você nem fez análise genética. Os embriões
4AB e 4BA são muito bons. O embrião 4CC não é muito bom, mas tem uma coisa que eu falo, já comentei no Instagram. Não desconsidere um embrião 4CC. Ele pode surpreender. De repente, seu 5AB não implanta e o 4CC implanta. São embriões bons. Claro que o 5AB tem uma chance maior, mas não desconsidere o 4CC. Aí vai depender da sua idade, de detalhes, se você fez toda a pesquisa de falhas de implantação, que muitos não acreditam, mas eu acredito e outros também. Tem que pesquisar tudo. Eu acho bom. Agora, se você estiver angustiada, faz mais uma coleta para ter mais embriões. Mas dependendo da sua idade, você transfere um embrião. Esse seu caso é muito interessante. Seu médico pediu uma ressonância magnética, não deu nada. No ultrassom deu que você tem endometriose. Eu não vou entrar no detalhe se tem indicação cirúrgica ou não. Isso eu não vou comentar porque não conheço os detalhes do seu caso. Agora, é comum a ressonância não aparecer, no ultrassom com preparo aparecer. Mas o que depende muito, né, nos exames de imagem depende do examinador. Tem gente que vê de mais e tem gente que vê de menos. As pessoas que eu indico para fazer ultrassom com preparo aqui em São Paulo são pessoas muito bem qualificadas. Quando elas falam que tem, é porque tem. Eu desconsidero a ressonância, que muitas vezes tem lugares que não vê, porque eles não conseguem perceber que tem. Então, se mostrou no ultrassom com preparo e foi uma pessoa bem qualificada, tem que seguir. Agora, se tem indicação de operar, aí eu já não sei. Olha que interessante, você me pergunta, se você tiver 2 embriões 3BB e for transferir um, como escolher? Mais uma vez, aí entra a inteligência artificial. A inteligência artificial vê a evolução de cada embrião e faz um cálculo, vê várias características. Ele consegue, pela inteligência artificial, fazer um ranking de qual deles tem a maior chance. Agora, no olhômetro, às vezes o embriologista consegue ver um detalhezinho mais, que ele vai perceber como é que estava no segundo dia, como estava no terceiro dia, e dar o palpite dela. Se for uma boa embriologista, ela tem muita chance de acertar muita coisa. Caso contrário, é a inteligência artificial, que usa inclusive o embrioscópio ou time-lapse, que é a mesma coisa com outra marca, pode dar um ranking de qual é o melhor embrião. Caso contrário, reza. Mas vou te falar uma coisa, esse ranking mostra qual pode ser melhor, mas são 2 bons embriões. Às vezes o melhor o implanta e o menos melhor. Você conta na sua pergunta posterior que você vai fazer uma transferência a fresco. Sim, então você pode usar sim os lactobacilos. Os lactobacilos são mais para a transferência embrionária. Se você vai transferir a fresco, não vejo problema nenhum e deve. Eu gosto muito dos lactobacilos e cada vez estou mais adepto de avaliar a microbiota do endométrio. Eu acho a microbiota, que é esse equilíbrio de bactérias no interior do útero, algumas pessoas veem o intestino também, na pele e outras coisas, é muito importante. Aí você usa os probióticos, prebióticos e recompõe e tira essa disbiose de lado e para ficar um ótimo ambiente uterino para a implantação embrionária. Acho ótimo, perfeito. Se você vai fazer a sua transferência embrionária no sábado, amanhã é o dia que você vai entrar com a progesterona para transferir um blastocisto. Então, amanhã, o seu endométrio deve estar trilaminar com uma espessura superior a 7 milímetros. Mais ou menos isso. Então, é de trás para frente. É sábado, 5 dias de progesterona. Quando começa? Amanhã. Quanto deve estar o endométrio? 7 para cima. Que aspecto? Trilaminar. Fácil, né? Medicina é fácil, sempre repete-se a mesma coisa. Interessante, né? Explicar o passo a passo de doação não dá para explicar aqui, mas eu vou mandar para você o meu e-book ou mesmo pelo site como é o passo a passo. Eu posso falar para você que as nossas doadoras são avaliadas por nós médicos para saber se ela é jovem, se tem um bom potencial reprodutivo, como é o ovário dela, como são seus exames de doenças infecciosas, a parte cromossômica genética. Aí ela passa com a enfermeira Mariana, preenche um cadastro que ela se autodescreve vigiada pela enfermeira. Cor do cabelo, dos olhos, da pele, estatura, estrutura física, qual o trabalho dela, como é a família, alguém morreu, alguém doente, como é que ela se diverte, ela escreve um texto para a possível receptora. E aí, depois de todos os exames completos, você vai ter acesso ao tipo de sangue dela, que deve ser compatível com você e sua esposa, e tem uma fotinho dela também de criancinha, para ter uma ideia como é a fisionomia dela. Isso é para explicar o passo a passo de maneira muito rápida, e eu vou te mandar aqui o link para o e-book ou mesmo
É sempre uma alegria ver que vocês estão super bem e o bebê também. Eu espero também que toda a sua família na Venezuela também esteja bem. Eu faço essa conexão na hora, quando vi tudo que aconteceu lá, eu pensei em você e na sua família. Mas eu tenho certeza que está tudo bem, mas mandem notícias, que essa é uma preocupação nossa, porque reflete, né, em nós o bem-estar dessa família também. Nós estamos sempre preocupados com vocês. E ver que a gravidez está ótima, vocês estão ótimos, eu acho o máximo. E continue sempre mandando notícias, porque nós todos, o grupo inteiro, a IPJO, adora vocês. Essa pergunta também é interessante. Quanto tempo depois libera para o obstetra? Depende. Quando os pacientes estão aqui em São Paulo, eu costumo acompanhar até 12 semanas. Eu e a equipe de médicos do IPJ também. Nós vamos ajustando. Mas ela já deve estar com o seu obstetra. Algumas fazem o pré-natal comigo mesmo, lá no IPJ. Mas se ela tem o médico dela, eu vou acompanhando, mas com 6, 8 semanas eu quero que ela faça uma consulta com o obstetra dela. E eu vou acompanhando a distância, a gente acompanha com ela, manda os exames, se tiver alguma dúvida eu falo com o obstetra, como quiser. Depois de 12 semanas é voo solo. Ela e o obstetra resolvem tudo. Se tiver alguma dúvida, é só ligar. Se beta-HCG é baixa de 179, dependendo do que momento sim e não. Se esse for o seu primeiro beta, tá lindo, maravilhoso. Se depois de uma semana, 10 dias, aí tem esse beta, aí tá muito baixo. Então, eu não sei te responder. É baixo dependendo do momento que ele está sendo coletado, tá bom? PAI 4G, 5G, qual é o meu protocolo antes da transferência? Eu uso enoxaparina. Muitos vão falar, não precisa, não tem comprovação, a população grande parte tem esse PAI 4G, 5G e tem filhos, mas na FIV tudo é diferente. Eu não dou espaço para arrependimento. Eu dou enoxaparina 40 mg de rotina. Mas se alguém falar que não precisa, não está errado não. É que eu sou meio, não exagerado do mal, mas sou muito preocupado. E por que não deu? Porque tem casos que não usou, não engravidou. E quando usou, engravidou. Olha, tem alguns médicos do Brasil que falam a mesma coisa que eu, mas não ficam falando inverso e prosa como eu falo aqui. Nesses casos é uma situação muito complexa, uma transferência embrionária. Tem que exagerar em prol da chance máxima de gravidez, sempre. Você quer saber se para quem tem 45 anos eu indico o NMN, especificamente o nicotinamida mononucleotídeo? Nossa, se eu indico, não só para quem tem 45 anos, eu adoro e ajuda muito a energia mitocondrial. Eu adoro NMN. Eu acho que eu dou praticamente para todo mundo, porque as mitocôndrias correspondem à fonte energética das células. Ela tem que estar sempre estimulada da melhor forma possível. Hoje em dia se dá muito coenzima Q10 para todo mundo. Médicos do esporte, sempre e outros, costumam dar coenzima Q10, que é um bom suplemento, entre outras coisas, é claro. E NMN é mais um que pode ajudar. Eu adoro. Tem gente que não liga, é uma questão de gosto, mas eu dou sim. Para 45, 40, 38, eu uso muito. Sim, eu uso cetrotide, mas mais especificamente o organotran. Não sei por que eu uso mais o organotran, sou habituado que é a mesma coisa que o cetrotide. Em que situação? Para bloquear o pico de LH para que a paciente não ovule na hora. Mas eu não uso muito não. Eu uso pouco, só para dar um toque no final. Eu uso muito a progesterona, ou uso a combinação de clomifene com letrozol, em conjunto também bloqueio. Eu uso mais um antiprostaglandina também que inibe a ovulação. Às vezes no finalzinho eu uso 1 ou 2 ampolas. Aliás, nem sei por que eu uso, é mais uma precaução exagerada, porque não precisa. Eu consigo ficar sem usar cetrotide ou organotran e com muita eficiência. É uma teimosia de, vamos dar uma ampolinha no finalzinho, mas eu não uso 5 ampolas isso. Eu de jeito nenhum, uso uma, no máximo 2 ampolas de organotran ou cetrotide. Realmente, às vezes, a agenda fica extremamente lotada. Agora, em especial, por exemplo, amanhã, 2 da tarde, cancela tudo, Jogo do Brasil. Depois, voltamos às 4, vamos assistir o jogo lá no IPJO mesmo, não vai ninguém sair não, estarei lá. Vamos fazer uma festinha particular discreta, acabou o jogo, estamos trabalhando. É claro que a primeira paciente depois talvez demore um pouco para chegar, mas vou manter o meu padrão de atendimento até às 10 da noite.
E além do mais, a semana que vem vou viajar para o Congresso Europeu em Londres. Sexta-feira eu viajo. O Congresso vai até quarta-feira e aí eu vou tirar 3 ou 4 dias, vou dar uma esticadinha, vai ser umas férias curtinhas, que minha mulher vai comigo. Eu vou até Liverpool, vou à cidade também do Shakespeare, que eu quero ver o teatro dele, em 3 ou 4 dias. E segunda-feira eu estou de volta, mas sempre é uma semana que muda muito a rotina e o jogo do Brasil. 2 embriões euploides, 3AB e 4AB, transferir 2 não. Mesmo porque hoje em dia sempre usamos o EmbryoGlue. E a recomendação do EmbryoGlue, que é esse meio de cultura que nós usamos na transferência, porque pode oferecer uma chance maior de implantação, ele contraindica a transferência de 2 embriões. E de modo geral não muda em nada, transferimos um embrião de cada vez. Eles contraindicam, mas em algumas situações pode sair fora do script. Mas o ideal seria embrião euploide, eu só recomendo um de cada vez para evitar possíveis complicações da gravidez, hipertensão arterial, eclâmpsia, diabetes gestacional, coisas desse tipo. Evitar complicações é o meu dever. Olha, isso é uma coisa relativa, mas eu sempre comento aqui que o meu primeiro tratamento para uma paciente tem que ser aquele definitivo. E eu sempre penso que todos os exames que possam atrapalhar a implantação embrionária devem ser solicitados logo no começo e não dar chance para dar errado para depois pedir os exames. Como eu falo sempre, o arrependimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Imaginar que você tivesse feito algo diferente, talvez desse certo que você não fez, vai passar por mais uma transferência embrionária. Então eu luto sempre para dar certo na primeira tentativa. Eu converso com as pacientes, eu mostro o que eu posso fazer, dou para minhas pacientes todos os e-books, também é tudo disponível no site. Eu luto para dar certo de primeira. Ninguém merece passar por isso repetidamente. É essa sensibilidade que eu tenho. Tem que dar certo de primeira. Não faço uma tentativa, se não der, aí eu vou pedir alguma coisa. Normalmente eu peço tudo. Não será. E para completar, eu sempre estou atrás de algo a mais que eu posso fazer pelas minhas pacientes para tudo dar certo. Esse mês de abril eu tive um congresso na Alemanha, em Frankfurt, só sobre a endometriose e adenomiose. Vou no europeu agora, vou no americano em outubro, e lá eu fico com o meu radar pronto para tudo que tiver que possa melhorar os resultados, eu estarei atento. Agora, muitos falam na minha voz, você nunca me pediu esse exame? Claro, não pediu porque eu não conhecia, mas sempre tem alguém fazendo algo a mais. Eu fico vendo os bastidores, inclusive, alguma coisa que ninguém falou, mas pode ser, eu pergunto aqui, pergunto ali. Eu gosto de checar isso tudo. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Eu tenho um imenso prazer em saber que estou fazendo algo melhor para as minhas pacientes que possam aumentar a chance de sucesso dos tratamentos. O que eu não faço hoje, talvez eu faça depois, amanhã ou depois, sempre em busca do sucesso total. Pergunta profunda: como conseguir o maior número possível de óvulos maduros, você de 41 anos com um antimeriano de 0,25? Bom, tudo isso depende do protocolo inicial, depende muito. Você fala em óvulos maduros e muitas vezes existe uma falta de sincronia. Folículos muito grandes, uns menores, uns médios, você consegue captar os grandes, os pequenos são imaturos. Bom, o que nós podemos fazer é fazer o que nós chamamos de priming antes da estimulação. Eu uso a progesterona, uso o estradiol, eu não gosto muito, mas eu prefiro a progesterona, para dar uma sincronizada e eles crescerem juntos. Nem sempre isso dá certo, mas é uma possibilidade. A gente muda o protocolo, eu tenho casos que eu consigo uma sincronia. Um caso que eu vou coletar terça-feira agora. Ela tem 5 folículos, todos do mesmo tamanho, idênticos, foi lindo. Às vezes eu mudo e faço na fase lútea, quando não deu na primeira. E mais um complemento para você. Quando tem uma variação e tem muitos óvulos imaturos, eu faço alguns protocolos específicos também para a coleta dos óvulos. Eu faço um trigger duplo mais em horários separados, eu prolongo o tempo da coleta para 38, 39 horas. Eu uso, às vezes, agulha de duplo lumen, eu faço uma dose a mais, mas cada caso é diferente do outro. Não existem 2 casos iguais, tudo é único, a mulher é única, a estimulação é única, nós temos que nos adaptar a cada situação. Se você tem um histórico como esse, me procura, eu vou fazer algo diferente, às vezes até eu uso o gonapeptil antes para dar uma sincronizada, porque pode diminuir todos os folículos. Tem muitas estratégias, muitas.
Já conheceu o caso de cada paciente outro. Agora, com baixa reserva ovariana, usar o Gonapeptil, também é uma fria, a resposta diminui. Aí vai se ajustando, cada paciente é diferente da outra. Mas o priming aqui, pergunta profunda, e a resposta é sim. Frustração exagerada, grande tristeza, como por exemplo uma perda de uma pessoa querida, influencia negativamente e pode acelerar a perda da reserva ovariana. E mesmo em casos de pacientes que a estimulação ovariana tinha uma ótima reserva, sendo um momento difícil, como eu tive um tempo atrás, uma paciente que estava preparada para a fertilização, teve um desentendimento com o marido e iam se separar, ela quis congelar o óvulo, foi uma resposta horrível. E o interessante é que quando eu estava lá, ela era de outro estado, lá do Nordeste. Eu estava fazendo ultrassom, comentando, ligou o marido dela para conversar, ela quis atender. Eu pensei, isso aqui é briguinha temporária, ela vai voltar, vai ficar tudo bem. Ela voltou, ficou de bem e a resposta foi outra. Fator emocional prejudica e perdas importantes e frustração e tristeza enorme faz sim acelerar a perda da reserva ovariana. Portanto, tristeza, frustração enorme faz sempre acelerar a perda da reserva ovariana. Aliás, quando nós falamos de qualidade de vida, em todos os sentidos, em todos, nós falamos que a qualidade de vida depende de ter um bom sono de pelo menos 7 horas, atividade física, uma boa alimentação e evitar estresse. Mas quando se fala de estresse, não é esse estresse comum que nós todos temos, o estresse do trabalho, o estresse de alguma coisa corriqueira da vida, é esse estresse grave, de uma perda, uma grande frustração, seja lá qual for o que aconteceu, que leva a uma grande tristeza, isso faz acelerar a perda da reserva ovariana. Só que não tem como resolver. Eu vejo isso em algumas situações, eu presto atenção, mas quando isso acontece, não tem o que fazer. A gente lamenta. Muitas doenças morrem, muitas outras doenças aparecem depois de uma grande tristeza. A gente eu vejo histórias de casais que se separam, a mulher fica extremamente frustrada, aparece um câncer de mama. Isso pode ser um gatilho, talvez seria aparecer no momento mais tardio, mas a tristeza é um gatilho. Então, eu fico até chateado em ver você comentar da sua tristeza profunda. Eu não gosto de ver ninguém triste, me incomoda. Você falando assim mostra que você tem alguma coisa que te entristeceu muito. Mas tem coisas que nós temos que passar pelo sofrimento e tentar recuperar, né? São coisas da vida. Superação é fundamental em tudo na vida. Nossa, eu estava encerrando aqui minhas respostas, aí eu lembrei que você me mandou uma pergunta e eu conheço você pela sua foto do seu Instagram. Falei, não vou deixar de responder. Eu estou atento ao seu caso. Eu sei que esse caso seu foi muito frustrante também, demais. Mas eu estou atento a tudo, a tudo. Nós temos um retorno marcado, nem sei exatamente para que dia, mas eu sei que está marcado. Espero que seja essa semana, porque vai demorar um pouquinho. A gente vai conversar, tá bom? Mas eu estava indo embora, eu falei, não, vou voltar. Eu tenho que comentar alguma coisa com ela. Estou comentando aqui, mas só no retorno, tá bom? Nos vemos em breve.